sou Marcos Vinícius de Oliveira, doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, integro o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, o podcast Atlântico Negro e a rede de historiadoras negras e historiadores negros. Estou aqui para falar sobre o meu texto na coluna Nossas Histórias, que histórias são disparadas por uma fotografia em contexto colonial. Nele, abordo um conjunto de questões em torno de uma fotografia em contexto colonial, ou seja, uma fotografia que esteve inserida na estruturação e elaboração do colonialismo contemporâneo. Essas imagens fotográficas foram de diversas temáticas e locais distintos, mas, em suma, operaram em certa medida na construção de hierarquias raciais, de imaginações geográficas e uma geografia moral que esteve presente na definição e atribuição de valores e características ao outro. A discussão mais ampla foi desenvolvida no meu livro A Sombra do Colonialismo, Fotografia, Circulação e Projeto Colonial, o qual eu recomendo a todos. Vale relembrar também que essa comunicação é uma parceria do Acervo Cultman, Portal GL10 e da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. A imagem em tela, nós vemos um homem negro vestindo um manto por cima de uma camisa de manga comprida, ricamente detalhada, e uma calça lisa, acompanhado de um chapéu e um cedro em suas mãos cruzado, olhando diretamente para uma máquina fotográfica. Essa imagem imponente tem um título de Indígenas no Centro Português de Fotografia, o arquivo que armazena. Mas quem seria essa pessoa? Por que essa fotografia recebeu esse título? E quais histórias estão envolvidas nela? São algumas dessas questões que a comunicação tentará responder. Nesse primeiro momento, eu queria primeiramente explicar uma questão, que é a noção de indígena. A noção de indígena dentro do Império Português é uma categoria jurídica, né, para definir o nativo das colônias africanas, né, de Angola e Moçambique, depois vai ser incorporada a Guiné também. Os nativos que viviam no sertão não falavam o português e não dominavam a cultura do colonizador, né? Todas essas pessoas elas eram definidas enquanto indígenas. Dentro dessa definição, você tem uma outra fase bem evolutiva, bem colonial, na qual viria o assimilado, que é o negro que assimila a cultura do colono, que é o homem branco. Então, é importante a gente saber, já desde do início, o que seriam essas definições. Uma segunda questão é que essa pessoa que a gente viu na primeira imagem se chama Dom Pedro VII, o rei do Congo, e ele esteve presente na exposição do mundo português de 1940. Essa exposição do mundo português, ela veio comemorar o duplo centenário. São duas comemorações que o Estado Novo Português, o regime salazarista, estava comemorando, que era a fundação da nacionalidade e a restauração portuguesa. Esse evento, grande evento público, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado pelo regime salazarista como uma demonstração de que Portugal estava crescendo, ele era um país grande e poderoso, como era também o passado, né? Para isso, o regime fez uma grande movimentação e uma grande reforma assim, na capital portuguesa, Lisboa, tentando transformar Lisboa numa experiência de capital do Império, né? Então, para isso, eles vão fazer diversas mudanças e reformas numa região específica da cidade, que é a região de Belém, para preparar e receber essa exposição. Nessa exposição, você vai ter várias seções, inclusive a seção colonial, né? Essa mudança e a localidade de Lisboa, de Belém, ela foi muito bem pensada, porque Belém, além de ser próximo ao Rio Tejo, você já possuía, ali naquela localidade, uma série de arquiteturas que demonstrava muito bem essa noção de nacionalismo português, na qual você tem a relação com o mar e a relação com o mundo colonial, né? E aí, essa escolha desse local, ela demonstra intrinsecamente a importância que as colônias tinham para o Império Português. Não é à toa que o Império Português e o regime salazarista, nesses primeiros anos de instauração, vai fazer uma série de eventos públicos e uma série de ações tentando construir uma espécie de cultura do Império, que era tentar demonstrar
publicamente e educar também os possíveis colonos um modo de ser e de estar português nos domínios do além-mar, né? Nos domínios coloniais. E isso é importante porque, para o salazarismo, as colônias elas eram fundamentais dentro da sua visão geopolítica internacional, né? Era através das colônias que o regime português ele tinha a possibilidade de fazer negociações internacionais e também demonstrar que Portugal era uma potência, porque possuía colônias, né? Lembrando que esse período de 1940 é um período que estava acontecendo a guerra, mas França, Inglaterra, elas têm colônias, elas têm esse domínio além-mar, né? Então, ao fazer esses eventos públicos, Portugal também tentava demonstrar que ele fazia parte de potências coloniais e que ele era um país importante dentro do cenário europeu, mesmo sendo um país diminuto, né? E aí, essa exposição do mundo português, ela é uma das principais exposições que aconteceram e eventos públicos que aconteceu no regime salazarista, né? É através dela que o regime salazarista vai se apresentar para o mundo enquanto um país que estava em construção e guiado por um líder, que seria Salazar, né? Além disso, para construir essa ideia de nacionalidade portuguesa, essa visão estratégica das colônias e essa construção da nacionalidade portuguesa, calcada também na colonização, ela vai ter um espaço específico para a dimensão colonial, que vai ser chamada de seção colonial ou jardim colonial, na qual você vai ter diversos nativos, diversas pessoas das colônias portuguesas sendo levadas para Lisboa para ficarem expostas para o público. Eles ficaram expostos durante 6 meses, né? A exposição do mundo português é um dos últimos anos, né, que a gente chama, que são essas experiências que aconteceram em meados do século XIX e até meados do século XX, na qual você coloca africanos, basicamente, como se fossem animais para serem expostos e visualizados e para o entretenimento de pessoas brancas que vão vê-los, né? E com isso você tem uma série de valores coloniais que são passados, tanto de vê-los enquanto inferiores, de torná-los uma figura que deve ser dominada, deve ser educada por uma missão civilizatória europeia, quanto você reforça todos aqueles projetos coloniais de legitimação da dominação europeia nesses domínios, nesses países africanos, né, nesses territórios africanos. Esse evento da exposição do mundo português, ela foi uma das últimas, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, o colonialismo ele passa por mudanças, né? Ele passa cada vez mais a receber críticas internacionais e o processo de descolonização de África e Ásia ele também vai ser colocado em prática. Então, essa política de exposições coloniais, de zoom humanos, que foi fundamental para a expansão colonial décadas anteriores, ela vai cada vez mais chegar ao fim, porque o próprio colonialismo entra em crise nesse momento. E aí, nessa construção de eventos públicos, você tem também a produção larga de fotografia. Esses eventos de tentativa de recriação da vida colonial no território metropolitano, ele vai se utilizar largamente de fotografia, e essas fotografias elas vão ocupar álbuns comemorativos da exposição, souvenirs como cartões postais, vão ocupar revistas ilustradas, jornais, publicações específicas, enfim, você vai ter uma produção larga de fotografia, porque essa fotografia ela vai ser dos documentos fundamentais para construir a experiência colonial na própria metrópole. E essa experiência colonial ela vai ser permeada por essas hierarquias raciais, na qual você vai demonstrar que determinada raça, determinado grupo étnico, ele é superior ao outro e por isso ele deve ser dominado, né? Você vai criar essas imaginações geográficas e essa geografia moral que vai definir e atribuir características ao outro. São essas estruturas de pensamento, né? Elas vão ser tanto formadoras de fotografias quanto formadas por fotografias.
É a fotografia que vai educar uma população majoritariamente analfabeta, como no caso de Portugal, mas também é a partir dessas fotografias que essas pessoas consomem que elas vão elaborar como seria essa vida colonial. E é a partir dessas imagens, desse mundo de imagem que educa essa população, que todo um conjunto de práticas, de ações vão sendo desenvolvidas, né, nesses territórios coloniais. Inclusive, é a partir das fotografias que, quando o colonialismo entra em crise, esses impérios coloniais também vão tentar buscar mecanismos de manutenção. Eles vão selecionar cada vez mais fotografias defendendo a sua presença nesses territórios. E aí, com isso, a gente consegue perceber de que forma a fotografia ela teve um papel central e ela tem uma relação intrínseca com o colonialismo. E essa fotografia, ela precisa ser tensionada. Por isso, quando a gente começou a nossa apresentação aqui, trazendo a presença do rei do Congo na exposição do mundo português, nós nos perguntamos como que você trouxe um monarca para um evento dessa magnitude, né? Dessas questões tão importantes para o próprio projeto colonial. E aí, a gente precisa ter ideia de que o rei do Congo ele não é qualquer nativo, né? O rei do Congo ele estava ali por duas questões, né? Uma, ele vai ser fundamental para demonstrar que a presença portuguesa no território, no continente africano, ela era longínqua, né? Você tem relações entre o Reino de Portugal e o Reino do Congo que as vêm do século XVII, né? Então você tem uma presença que teve altos e baixos, mas dentro dessa ideia de história retilínea, contínua, que o próprio regime salazarista estava tentando imprimir na exposição colonial, ter a presença do rei do Congo era fundamental para isso, né? Então, esse era o interesse do regime português. Ao mesmo tempo, o rei do Congo ele é uma pessoa que ele tem intrínsecas relações tanto com Salazar, com Antônio Salazar, o líder do Estado Novo português, o qual ele tece diversos elogios, né, como uma pessoa que estava reestruturando Portugal, que estava colocando Portugal no caminho dos eixos, quanto também ele tem uma relação de compadrio com o presidente da República Portuguesa, o general Oscar Carmona, né? Então, só isso a gente percebe que o rei do Congo ele não é qualquer nativo. No entanto, essa estrutura racista que permeia o colonialismo e permeia essas fotografias não tirou ele da categoria de indígenas, como a gente mesmo iniciou a problemática aqui. E aí, quando a gente traz essas duas informações, né, para pensar essa imagem, a gente já começa a pensar a agência do retratado, ou seja, de que forma aquela pessoa que foi fotografada ela nos deixou vestígios para pensar a sua agência. De que forma, ao olhar uma fotografia em contexto colonial, nós também podemos pensar meios de acessar aquela pessoa dentro do próprio evento fotográfico. De que forma ele esteve ali, seja dialogando com o observador, os olhos imponentes do rei do Congo, quando a gente observa a foto, é justamente essa forma que ele está dialogando conosco, mas também quais eram os sentidos e quais foram as negociações desiguais que possibilitaram que o rei do Congo estivesse em Lisboa em 1940 para produzir aquela imagem, né? Será que ele foi obrigado? Quais foram os acordos e desacordos que estiveram ali? Quais foram as formas usadas por esse regime para permitir e fazer com que ele continuasse ali, né? E com isso, a gente levanta uma informação extremamente importante. O rei do Congo ele não era qualquer pessoa, e o rei do Congo ele tem um tratamento pelo Estado de autoridade de Estado. Ele ali não é um indígena, né? Ele é uma autoridade de Estado. E como ele é uma autoridade de Estado, ele tem livre trânsito, seja pela a própria exposição, seja pela cidade de Lisboa, ou seja pelo país, né? Todo momento que ele esteve lá em Lisboa, né, os 6 meses, ele teve à sua disposição, e a sua esposa também, um carro disponibilizado pelo presidente da República. Então, assim, ele andava de carro pela cidade. Além disso, ele participou de diversos eventos em outras cidades portuguesas, como um monarca, como uma autoridade de Estado.
não uma autoridade de Estado vestindo o manto e o cedro. Pelo contrário, o rei do Congo ele não se vestia desse jeito, ele usava terno, gravata e chapéu, né? Ele era o que a gente poderia pensar como totalmente assimilado, né? Além disso, o rei do Congo ele traz também algumas questões muito interessantes para a gente pensar que quebram essa ideia do colonialismo como totalmente dominador daqueles seres humanos, né? Como se os sujeitos africanos eles não tivessem nenhuma possibilidade de ação ou que eles não tivessem brechas para atuar dentro daquele regime de violência. No caso do Rei do Congo, é completamente diferente, porque o Rei do Congo ele participa de dois eventos muito marcantes e muito interessantes para a gente pensar como que eram as dinâmicas e o que acontecia ali dentro da exposição colonial, né, dentro dessa sessão colonial. O Rei do Congo, por exemplo, ele participou de um batismo de um casamento em plena sessão colonial, né? Esse batismo e casamento, ele ocupou as páginas dos jornais portugueses, e as autoridades portuguesas não faziam a mínima ideia de que ela estava acontecendo. Não, para vocês terem ideias, você tem cartas e comunicados trocados entre os administradores da exposição colonial, entre essas autoridades portuguesas, perguntando como que poderia estar acontecendo um casamento de indígenas na seção colonial, sendo que ele não foi informado, né? Que demonstra que vários acontecimentos da exposição não estavam sob o conhecimento das próprias autoridades que organizavam. Além disso, esse casamento ele não se limitou ali à exposição. Pelo contrário, quando chegou ao fim da noite, o rei do Congo, com outras autoridades nativas, foram comemorar em restaurantes portugueses com os noivos, né? E isso tudo é narrado nos jornais portugueses. E aí demonstra também uma questão que é muito interessante. Em vários momentos você tem uma confusão. Uma hora eles falam de casamentos de negros, outra hora eles falam de casamentos indígenas, e aí traz uma informação que é interessante. Lisboa, já nesse período, já existiam negros que viviam em Lisboa, né? E esses que casaram na sucessão colonial, eles eram justamente negros que já viviam em Lisboa há muitos anos. E aí, eles não eram indígenas, eles foram tratados enquanto indígena por essa estrutura que acha que todo negro ele era inferior, ele era um indígena. E aí, um outro caso que também é muito interessante para a gente pensar é que, como o rei do Congo ele tinha esse livre trânsito, né? Então ele passeava também na cidade, ele não ficava todo momento no jardim colonial. E aí, num desses passeios dele por Lisboa, ele vai passar numa loja e compra ternos. Compra terno tanto para ele quanto para a comitiva dele, né? Como ele era uma autoridade de Estado, ele levou também uma comitiva. E esses ternos, eles vão ser colocados na conta da própria exposição, né? E aí, ele foi embora, né? Quando chega dezembro, ele vai embora. E o vendedor que vendeu o terno para o Rei do Congo, ele vai cobrar a exposição, né? E aí você tem todo um debate intenso de como que pode, assim, nós não sabemos que foi vendido esses ternos para o Rei do Congo, não há nenhum registro disso, e o vendedor fica ali solicitando. Meses depois, quando você vai ver a prestação de contas, está lá pago, né? O que demonstra que o Rei do Congo ele também soube, inclusive, dar a volta nos organizadores, né? Inclusive comprar, se usufruir daquele cenário para objetivos próprios como esse, né? Voltar com ternos, passear por Portugal, conhecer Portugal. E com isso, a gente chega a essa ideia de que forma essa fotografia ela é capaz de trazer muitas informações. E essas fotografias, trazem tantas informações que ela nos traz uma questão muito importante de que forma nós pensamos a fotografia na educação básica, né? A fotografia na educação básica, muitas vezes, ela é vista como uma ilustração, né? Como uma forma de apenas ilustrar aquilo que estamos dizendo. E isso é uma visão de imagem extremamente simplificada e extremamente pobre, digamos assim, né? Por quê? A partir do momento que nós vemos a imagem dessa forma, nós não
projetamos e possibilitamos a capacidade de construir uma história, uma reflexão histórica com as imagens e a partir das imagens. E nós também ignoramos também a forma e a força que a imagem fotográfica teve na construção nas nossas referências de história, de cultura visual, até porque a imagem fotográfica é uma imagem técnica. Então, quando nós vemos uma imagem técnica, nós temos muito essa ideia de que ali está retratado a verdade, né? Que ali está retratado algo que aconteceu. E esquecemos, ignoramos que a fotografia ela pode ter sido editada, ela pode ter sido montada, ela pode estar sofrendo transformações, apagamentos ao longo desse período de história, né? Ao longo do período da existência dessa fotografia. Por isso, é fundamental, quando nós estamos trabalhando com fotografia, ou mostrando uma fotografia dos nossos estudantes, instrumentalizar esses estudantes a pensar a fotografia de forma que pensarmos a fotografia dentro de um contexto político e um contexto social, na qual a fotografia ela vai ser uma plataforma de análise para pensar questões da sociedade e questões dessas relações sociais. Como aqui no texto da coluna, nós tentamos ver e pensar o colonialismo a partir da imagem do rei do Congo. Nessa comunicação, eu falei das questões em torno de fotografias em contexto colonial. Para isso, apresentei uma fotografia do rei do Congo na Exposição do Mundo Português de 1940. A história dessa imagem e da personagem permitiram conhecermos uma série de questões que indicaram para a relação intrínseca entre fotografia e colonialismo. Além disso, finalizei com alguns pontos importantes para o ensino de história, principalmente ao pensar as imagens não como ilustração, mas sim como um documento capaz de desenvolver uma reflexão histórica. Espero que tenham gostado e nos encontramos em outro momento. Abraço.